Bom, gente, a gente está dando continuidade a essa nossa jornada de diálogos em osteopatia, onde os nossos professores foram convidados para bater um papo, para dar uma mini aula de 30, 40 minutos sobre assuntos mais atuais, que não, são assuntos que permeiam o nosso dia a dia, né, que são citados na nossa prática clínica e também na nossa prática em sala de aula. Bom, semana passada nós tivemos, na quarta-feira, hoje é o nosso segundo encontro com o professor Rodrigo Fagundes Ângelos. Rodrigo é fisioterapeuta, é daqui de Porto Alegre, né, porque a gente tem alunos de vários lugares, de várias cidades aí do Brasil, participantes, não só alunos, mas participantes também. Temos com a gente, conosco hoje, também tivemos na semana passada osteopatas, outros osteopatas de outras instituições, fisioterapeutas, enfim. E aqui conosco, que é ótimo, porque torna também esse bate-papo um pouco mais rico, depois na hora das perguntas e da troca de experiências. Rodrigo é fisioterapeuta, é mestre pela Fundação, e osteopata formado pelo IBO e nosso professor, até ano passado somente professor assistente, e estreia esse ano como professor titular junto ao corpo docente do IBO. E, bom, é um assunto que tem gerado muita discussão, é um assunto, como eu brinco, né, do alto dos meus muitos e muitos anos de formada e de prática clínica, como osteopata, como fisioterapeuta, enfim, tudo que hoje é criticado já levantamos como bandeira, algumas coisas hoje que são levantadas como bandeira já foram criticadas no passado, enfim. Então, eu acho que se atualizar, eu acho que discutir é super importante, e eu vou estar aqui nos bastidores assistindo, porque eu sou fã de carteirinha do Rodrigo, ainda mais nesse assunto que ele vai abordar. Então, eu estou aqui nos bastidores assistindo e me atualizando também, né? Porque apesar de já estar no meio caminho andado da aposentadoria, como eu brinco, a gente está sempre se atualizando, né? De um modo geral, na vida e nas coisas. Bom, vou passar a palavra para o Rodrigo. Tá? Eu peço a vocês que nós vamos manter a mesma dinâmica da semana passada. Tá? Quando acabar, não escrevam no chat agora as perguntas para elas não se perderem. Eu sugiro que vocês escrevam ao lado e que na hora que o Rodrigo terminar, então vocês escrevam no chat, e a Tamara Sanches, que está aqui com a gente, que é também professora do IBO, que é a coordenadora de alunos da região sul, ela vai fazer a leitura das perguntas. Tá? Vou ficar assistindo, mas vou ficar mais no backstage aí, junto com vocês. Tá bom? Professor Rodrigo Ângelos, em nome do IBO, muito obrigada por ter aceito essa tarefa de hoje, quarta-feira, 8 horas da noite. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite e se deliciem com o que o Rodrigo tem para apresentar para vocês. Rodrigo, passo a palavra para você. Tá bem, obrigado, Natália. Boa noite, pessoal. Primeiramente, aí, agradecer as palavras cordiais de sempre da Natália. É um prazer estar reunidos com vocês essa noite, né? Uma noite que eu acredito aí no meio de semana, todo mundo trabalhou o dia inteiro, né? Cada um cumpriu as suas tarefas e a gente vai fechar ela com chave de ouro. Irei me esforçar ao máximo para que essa noite seja muito proveitosa para todos vocês que estão aqui. Para quem não é aluno do IBO ainda, sejam bem-vindos também, um prazer ter contato aí inicial com vocês. Para quem já é aluno, acho que eu vi até algumas pessoas aqui que já foram meus colegas, um prazer revê-los. Bom, pessoal, então como a Natália comentou, esse ano é minha estreia como professor titular do IBO, e isso é algo que me honra demais, que é uma escola pioneira na osteopatia, uma escola
vamos dizer assim, com know-how, né? Referência no estudo da osteopatia a nível mundo, e sem exagero, e sem bairrismo também, né? Então, muito me orgulha estar fazendo parte desse corpo docente, que é de altíssimo nível, ao qual eu admiro todos os professores. Eu vou contribuir, passar a contribuir na formação dos osteopatas do IBO diretamente com relação à construção do raciocínio clínico nas hernias de disco, nas radiculopatias. E também a gente vai se cruzar em anatomia clínica, possivelmente. Bom, pessoal, todos que estão aqui, né, tirando aqueles que já são osteopatas formados, são fisioterapeutas. E a gente tem como base o conhecimento da fisioterapia para tratar os pacientes com hernia de disco. É um desafio clínico muito grande para todos nós, independente da nossa profissão, e lidarmos com as radiculopatias por hernia de disco, porque esse é um problema desafiador físico para todos os agentes de saúde, tanto que a gente tem um investimento de estudos e na construção de conhecimento para minimizar os erros muito grande a nível do cenário científico. O osteopata, deixa eu só ajeitar minha tela aqui. O grande papel do osteopata, da construção do tratamento manipulativo osteopático, diante de uma pessoa que chega para nós com uma demanda, né, seja ela de saúde, um quadro doloroso, uma incapacidade, é a gente atuar de uma forma holística e integrativa diante das necessidades do paciente, respeitando os seus conceitos, as suas crenças, o ambiente onde ele vive, tudo aquilo que o torna único nesse grandioso universo que é a nossa vida. E eu tentei fazer algumas buscas para a gente partir como um norte na construção do raciocínio clínico osteopático nas hernias de disco, e a gente consegue observar que há uma construção de conhecimento muito genérica, no sentido de que essa abordagem específica de um sintoma, ela transita de uma forma semelhante entre todas as abordagens de forma conservadora. Então, esses estudos aqui, publicados numa revista de relevância no nosso cenário da nossa osteopatia mundial, por autores renomados desse cenário, eles exemplificam o quanto que nós somos necessários no cenário do tratamento conservador, na recuperação de pacientes com radiculopatias por hernia de disco. Todo o conceito terapêutico, seja ele direcionado, independente da profissão, para uma pessoa que tem uma demanda de saúde, precisa respeitar os conceitos da prática baseada em evidências. E isso também é algo que me orgulha demais dentro do IBO, de fazer parte dessa escola, porque isso é uma constante preocupação dos professores, do corpo docente, do corpo pedagógico da escola, para que o conhecimento chegue para você sempre com muito embasamento e algo que seja extremamente reprodutivo na nossa vida profissional, porque essa é a forma mais ética e séria de se tratar e de se conduzir saúde. Lembrando que os conceitos básicos da prática baseada em evidência nada mais são do que usar as evidências melhores e de melhor qualidade no momento, respeitar as preferências do paciente, o colocando no centro da tomada de decisão clínica, e que a gente trabalhe diante da nossa expertise, daquilo que a gente é capaz de proporcionar para o nosso paciente. Tratar pacientes com sinais e sintomas compatíveis com uma radiculopatia por hernia de disco é um desafio muito grande na nossa prática clínica osteopática e fisioterapêutica. Mas isso porque a gente vive, desde meados dos anos 80, uma pandemia, vamos dizer assim, de dor lombar.
as dores irradiadas, as dores ciáticas, aquelas dores que podem ter um componente neurológico, ela faz parte do conceito ou da caracterização de um indivíduo como uma dor lombar. Ela vai se subdividir em aguda ou crônica, mas independente disso, a gente tem estudos já que sugerem que 2/3 das pessoas com dor lombar, elas tenham algum sintoma irradiado nas pernas. Isso faz com que a gente precise construir um raciocínio clínico, desde as hipóteses, quando o paciente chega no nosso consultório, ele senta na nossa frente, a gente começa a conversar com ele, a gente começa a construir a anamnese, até a aplicabilidade do exame físico, diante de todos os passos, as ferramentas que nós usamos, de conceitos próprios que são construídos dentro da nossa formação osteopática, que caracterizam o osteopata como uma profissão, como a sua ciência própria, até mesmo o tratamento, que existem particularidades que fazem muito parte do osteopata, e isso vai fazer com que seja a grande chave do processo de tratamento e diagnóstico, que é a diferenciação dos sintomas, ou a diferenciação das estruturas, né? E o raciocínio clínico, ele passa a ser a chave desse processo. A gente só consegue raciocinar e desenvolver uma lógica de diagnóstico e tratamento daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estabelece e desenvolve conhecimento, desde conceitos mais básicos da anatomia, da fisiologia, da biomecânica, da neurofisiologia, cruzando todas essas relações que são plausíveis anatomicamente, biomecanicamente ou fisiologicamente, com aquilo que é reprodutível diante de um quadro clínico, né? Ou seja, não adianta eu entender que o disco ele translada para um lado quando o paciente inclina para o outro lado, se isso na prática não for reprodutível sobre conceitos científicos, anatômicos, né? Isso faz com que a gente consiga separar a nossa prática clínica e fidelizar e firmar ela em conceitos sólidos e reprodutíveis. A dor lombar e a dor cervical, onde aí dentro estão uma série de alterações que podem gerar ela se caracteriza em 95% dos casos de sintoma num contexto inespecífico, onde a gente está diante de fenômenos ou alterações funcionais que esse paciente apresenta, ou alterações de sensibilização central, com pouca relação de nocicepção periférica, relacionadas e embasadas principalmente nos distúrbios biopsicossociais. O fenômeno dor, né, o estudo da dor, cada vez mais ele tem se aprofundado e ele tem nos sugerido caminhos diferentes de acordo com o quadro clínico que esse paciente apresenta dos seus sintomas, né? Seja ele agudo, seja ele crônico, seja ele de origem inespecífica ou específica, né? As radiculopatias por hernia de disco, elas se enquadram dentro do conteúdo de sinais e sintomas específicos, ou seja, eu tenho um agente gerador de um sintoma, assim como os tumores, as fraturas e as infecções. Quando a gente fala de radiculopatia, nós estamos geralmente associando uma alteração que está gerando alguma irritação ou química ou mecânica sobre a raiz do nervo, e isso pode acontecer não só por uma hernia de disco, mas também por processos degenerativos estruturais do corpo da vértebra, das facetas articulares, com uma hipertrofia facetária que pode gerar uma obstrução do forame de conjugação, mas a incidência, mais de 80% dos casos, se dá por alterações discais, né, degenerativas discais, que vão levar a uma insuficiência do disco, que vai aumentar a sua superfície de contato, e essa expansão da área do disco para limites fora do corpo da vértebra geralmente migram na direção do canal medular ou do forame de conjugação. Isso vai variar e vai ser considerado de acordo com determinada posição da herniação.
As alterações discais, elas são alterações esperadas na vida, na nossa vida, né? No processo evolutivo, degenerativo, de envelhecimento de todos nós. E a gente consegue observar uma taxa muito elevada na medida que nós vamos envelhecendo de alterações visíveis nos exames de imagem. E é por isso que a gente não consegue se balizar, por isso que a gente não consegue balizar as alterações sintomáticas exclusivamente nas alterações de imagem, né? E o exame de imagem, ele acaba tendo um papel muito mais de apoio e suporte complementar a toda a nossa capacidade construída, que deve ser construída com conceitos conservadores, né? Desde a compreensão do contexto clínico desse paciente, no momento que ele chega, no olhar, na análise do movimento, como que ele se apresenta, como que ele se desloca na conversa, e naquilo que faz parte da nossa profissão, o nosso exame, né? O exame físico, a construção do diagnóstico, que é a parte mais importante de se abordar um paciente com hernia de disco, porque a tomada de decisão, que é onde a gente vai mudar o desfecho clínico do paciente, a gente vai tirar ele de um ponto e levar ele para o outro, é construído, né, na compreensão exata do que está acontecendo com esse paciente. Ou seja, a gente tem a gente precisa dar uma consideração muito pequena ao fato de degenerar, e muito mais ao fato de pensar em construir um diagnóstico assertivo e baseado em ferramentas de boa acurácia clínica, né, de boa capacidade diagnóstica. A fundamentação básica e prática do osteopata se dá na anatomia. Isso foi uma das coisas que mais me chocou quando eu saí da faculdade, antes mesmo de me formar, que eu comecei a estudar a osteopatia no IBO, foi a profundidade que a gente desenvolve de conhecimento com relação à anatomia. E isso faz muito sentido quando a gente fala de alterações de ordem específica, como as radiculopatias, porque a gente precisa tentar entender da onde está entrando os sintomas do paciente, né? Quais são as estruturas que estão envolvidas ou que possam estar retroalimentando todo o contexto clínico do paciente. E a gente consegue, através de ferramentas de compreensão do quadro clínico dele, entender quais são as estruturas que estão demandando mais, e a partir disso a gente vai construir o nosso raciocínio clínico de diagnóstico e tratamento. E essa imagem aqui, ela parece ser uma imagem simples, né? Mas ela é uma imagem muito rica, porque a gente identifica uma unidade funcional vertebral, que é onde tudo acontece quando se fala em coluna vertebral. Então, todos os distúrbios da coluna vertebral, vou jogar alto, tá? Vou usar a palavra todos. Quando a gente pensa na construção dos conceitos do modelo bio, do conceito biopsicossocial, esquecendo um pouquinho os inputs do sistema nervoso central ou das relações de dor, olhar só para as alterações estruturais, a gente precisa entender que tudo funciona ao mesmo tempo, que a gente não consegue separar uma relação neurológica da mecânica, uma relação facial, estrutural, local, do conjunto miofacial, local, ou seja, disco, facetas articulares, as membranas do sistema neurológico central, a dura mater, pia mater, as raízes, as radículas, o gânglio neurológico sensitivo, a cadeia neural motora, e todas as estruturas que compõem a anatomia local da unidade funcional, elas estão o tempo todo interagindo entre si, né, trocando informações. Quando a gente pensa em compressões radiculares, às vezes parece que as coisas são muito simples de acontecer, né? E nesse exemplo aqui, nesse extrato de um artigo que mostra, através de um desenho anatômico, relações topográficas de posição do conjunto neurológico
da raiz, né, do tronco neural, da divisão primária anterior, a sua relação com outras estruturas tão importantes quanto, principalmente como sistema arterial, venoso e nervo sinovertebral, com o disco. E é por isso que, como existe essa distância e esse conjunto ele fica localizado superiormente ao disco, que a grande maioria das hernias de disco elas são assintomáticas. E principalmente pelo controle de limite do ligamento que a gente tem aqui, que é o ligamento longitudinal posterior. Quando eu coloco o cursor, aparece para vocês aqui na imagem? Alguém consegue me responder aí? Quando eu coloco um cursor como se fosse um laser. Sim. Me aparece sim, normal. Tá bom. Isso justifica, como eu já falei, o porquê que a maioria das hernias de disco elas são assintomáticas. A relação importante local de nervos que se comunicam com a divisão primária anterior, como o nervo sinovertebral ou o ramo posterior da divisão posterior, que é um nervo que faz a inervação local da região muscular, região facetária, nos obriga a raciocinar que todo esse conjunto neurológico aqui, ele se retroalimenta. E é por isso que muitas vezes as dores discogênicas podem gerar sintomas em regiões, em sítios distantes à região local. Não irão ser representadas por dermátomos ou alterações de miótomos, porque isso faz parte de uma alteração que afete a divisão primária anterior. Mas muitas vezes a falta de evolução de uma radiculopatia pode se dar por um excesso de estímulo nociceptivo local, oriundo do nervo sinovertebral ou do braço da divisão primária posterior, que vai ter uma relação com o movimento facetário ou até mesmo com o input miofacial local. E é por isso que há uma falha biomecânica muito grande em capacidade, shift pélvico, shift lombar, uma relação adaptativa mecânica na coluna lombar protetora às radiculopatias. E essa adaptação ela faz parte de uma irritação local. Essa irritação local que gera um processo neuroinflamatório neural da raiz, ela pode levar a alterações na morfologia dos músculos locais. Também, não só pela irritação da raiz, mas também pela falha que essa irritação da raiz vai gerar em relações neurotransmissoras de fluxo axônio-plasmático da divisão primária anterior com a divisão primária posterior. Essa imagem aqui, que é um corte de uma ressonância nuclear magnética, a gente consegue ver por essa seta uma hérnia, desculpa, que ela está entrando no canal foraminal, gerando alguma irritação ao conjunto das raízes que está passando por aqui, e a cronicidade dessa alteração leva ao que nós estamos observando aqui nesse corpo do músculo multífido lombar, essa parte branca, ao que nós chamamos de infiltrados gordurosos. Ou seja, ao invés de eu ter músculo aqui dentro, eu passo a ter gordura. Isso, de certa forma, pode gerar algum tipo de alteração proprioceptiva de controle neuromuscular, que vai precisar ser treinado, que vai precisar ser reorganizado, mas a gente só vai identificar isso, compreender essa necessidade na medida em que a gente reconhecer que essa alteração ela é plausível, que ela é possível de acontecer. Então, esse estudo aqui, que é um estudo de altíssima relevância na nossa área, que são as revisões sistemáticas com meta-análise, sugere que a gente deva dar uma atenção para isso.
os ramos e a divisão primária anterior, ela é aquilo que irá formar o nosso conjunto, né, neural, que nós denominamos de plexos. E é a partir dos plexos e desse conjunto de nervos que a gente passa a ter toda a parte ativa de percepção e de controle motor do membro superior e do membro inferior. Então, o plexo braquial, ele tem por característica da inervação sensitiva, motora, neurovegetativa do membro superior, enquanto que o plexo lombar e o plexo sacral, ou plexo lombosacro, ele vai representar essa mesma relação com o membro inferior e alguma parte da pelve também. E é por isso que há uma tendência muito grande de os sinais e sintomas nas radiculopatias respeitarem ou se apresentarem no corpo do paciente a partir de alterações que vão se localizar naquilo que nós estabelecemos conceitualmente como dermátomos e miótomos. Algumas evidências já sugerem que a dor ela respeite uma relação muito mais miotomal, enquanto que as alterações sensitivas vão respeitar uma alteração mais dermática, né, ou dos dermátomos. Isso são conceitos que não são uma regra, mas que tentam nortear a explicação de alguns quadros dolorosos. A gente precisa compreender e entender, até mesmo para estabelecer algum tipo de prognóstico, ou aquilo que está acontecendo no corpo do paciente, aonde as hérnias de disco elas podem estar localizadas, né? Ela pode ser uma hérnia de disco mais póstero-central, onde ela vai ter uma ação mais centralizada ao canal medular. Isso vai afetar a medula a nível da coluna cervical. E na coluna lombar, possivelmente, nervos que compõem a cauda equina, ou ser, dependendo do tamanho do volume da hérnia, uma síndrome da cauda equina. As hérnias posterolaterais, as hérnias foraminais e as hérnias laterais. O tamanho da hérnia de disco e o posicionamento dela não indica nenhum tipo de prognóstico. Desculpa, pessoal. Nenhum tipo de prognóstico, tá? Então, a gente não vai estabelecer se o nosso tratamento ele será melhor ou pior, se o paciente ele merecerá ir a tratamento cirúrgico ou algo do tipo, dependendo da posição da hérnia ou do seu volume, né? Inclusive, as evidências sugerem que quanto maior a hérnia de disco, mais fácil seja a absorção, né? Seja o processo natural, o curso natural dessa alteração específica. E que há um movimento pré-definido de cargas, quando a gente tem cargas nos discos, que nós precisamos entender na medida em que a gente aplica testes de inclinação ou de movimento na hora de diagnosticar e tratar os nossos pacientes, que precisam ser respeitados. Os discos, eles são fixos à placa terminal, que está localizada e fixada ao corpo da vértebra, ou seja, não existe translação de disco, né? A coluna inclina e o disco ele não vai para o lado oposto. Se eu inclinar para a direita, como vocês conseguem ver aqui, se eu inclinar para a direita, eu vou espremer o conjunto de fibras discais de um lado e vou colocar uma força de tensão no lado oposto, né? Então, aquilo que se acredita que o disco ele migre para o sentido oposto, sobre o ponto de vista anatômico, quando a gente faz essa análise em dissecção em cadáver e em movimentos através da fluoroscopia ou de ressonâncias magnéticas ativas, a gente observa que isso não existe, né? E quando a gente passa a entender isso de uma maneira mais segura, quando a gente entende que isso pode acontecer, a gente vai conseguir raciocinar de uma maneira mais efetiva. Pessoal, vou precisar de 1 minuto que eu preciso conectar o meu computador na internet. Me desculpa, 1 minutinho, tá? Na rede, só um pouquinho.
Bora. Desculpa mais uma vez interromper. Isso não é nada elegante. Então, quando a gente entende a mecânica de distribuição de cargas, principalmente quando o paciente está de pé, e lembrando que muitas vezes nossas abordagens terapêuticas, elas transmitem ou aumentam a pressão e a carga local, isso pode e deve ser muito claro para nós, porque a gente precisa entender o que vai agravar ou o que vai diminuir os quadros dolorosos a partir de determinadas posições ou de determinados movimentos. A incidência da dor ciática, ela se dá em proporções altas, em pacientes com dor lombar, aí uma taxa de 9,4 para cada 1.000 pessoas que têm dor lombar. Isso gera um alto impacto, né, no que diz respeito a conceitos de saúde pública, custo. Aqueles países sérios que trabalham com saúde pública computada e que tentam analisar as relações de custo-benefício, analisam o que é importante, como a gente tem que tratar esses pacientes de forma segura, principalmente para diminuir o afastamento ao trabalho, né? O afastamento ao trabalho é uma das coisas que mais atrapalha o desenvolvimento socioeconômico de uma nação. Então, e a perda de qualidade de vida das pessoas é muito grande. E para quem já teve a oportunidade de tratar e trabalhar com paciente com uma radiculopatia ativa, sabe que isso é uma das maiores realidades, principalmente dos casos agudos, ou no momento agudo, né? No momento mais sintomático do paciente, onde ele tem uma alta perda de qualidade de vida, ele geralmente se afasta do trabalho e geralmente ele tem altos custos, porque o serviço público de saúde, geralmente, ele é pobre no que diz respeito a essa abordagem, e já tem alguns estudos que sugerem as falhas do tratamento nesses pacientes. A gente não tem estudos a nível do Brasil nesse sentido. 90% dos quadros dolorosos radiculares da ciática são de ordem discal, mecânico ou químico. A gente não consegue diferenciar na prática clínica através do exame clínico, ou através dos testes, ou até mesmo do próprio exame de imagem, se aquela alteração da raiz se dá por ordem mecânica ou química. A gente não pode inferir se tiver diante de uma extrusão que ela seja química, ou se tiver diante de uma protusão que não tem extravasamento de conteúdo de ordem mecânica, tá? Isso são suposições, hipóteses clínicas, que na prática, diante do paciente, isso não faz sentido a gente abordar isso. Muitas vezes isso entra e pode gerar, inclusive, comportamentos catastróficos que tendem a afetar e incidir numa relação psicocomportamental muito grande que tende a atrapalhar a evolução clínica. Muito diferente do que algumas pessoas acreditam também, os processos inflamatórios, eles estão envolvidos, mas eles estão envolvidos principalmente no começo, tá? Começo seria o quê? Né? Em torno de 2 a 4, até mesmo 6 semanas de sintomas. Após isso, a neuroinflamação, ela já entra num processo de cicatrização, né, de reparo, e começam a ocorrer outras cascatas neurofisiológicas oriundas dessa alteração neuroinflamatória, mas que não fazem mais parte de uma inflamação ativa, tá? Pensando em raiz. Isso não quer dizer que os mediadores inflamatórios sobre o disco, com o objetivo de fagocitar ou de reparar esse disco, não esteja acontecendo. Mas aí esse geralmente é um processo assintomático, tá? Aquilo que está diante do nosso paciente, ele passa a ser sintomático com um contexto inflamatório na fase inicial. Mas tem muitos estudos que sugerem que isso não ocorra nem na fase inicial, e esse é um dos motivos pelo qual o tratamento com os anti-inflamatórios ou até mesmo com os corticosteroides orais, via oral, eles falham. Eles não são melhor do que placebo. Então, a grande maioria das revisões sistemáticas que tenta avaliar o uso de fármacos não injetáveis via oral, eles mostram que a diferença é muito pequena a nível de dor no que diz respeito ao tratamento das radiculopatias.
independente da dosagem, viu, pessoal? A gente precisa reconhecer, assim como para todas as alterações que atingem o sistema músculo-esquelético, principalmente, que existe um curso natural, ou seja, existe uma parada que se chama história natural da doença, onde aquele indivíduo ele tem dia para começar os seus sintomas e dia para terminar os seus sintomas. O curso natural das radiculopatias lombares e cervicais, elas são muito semelhantes, porque logicamente a gente está falando de uma afecção a uma raiz, a um conjunto neurológico, e a raiz, o nervo, as características anatômicas e de reação não são diferentes da coluna cervical para a coluna lombar ou de qualquer nível de raiz. E, inclusive, alguns estudos mostram que não existe muita diferença, inclusive, na comparação das radiculopatias para as compressões neurais periféricas, no que diz respeito às cascatas inflamatórias, degenerativas, de estimulação nociceptiva oriunda de dor neuropática para o sistema nervoso central. A gente precisa tentar entender, seja diante da história clínica do paciente ou de um exame de imagem, se essa hérnia de disco ela tem uma relação com uma estenose foraminal ou de canal medular ou de uma hipertrofia facetária, porque se eu estiver diante de uma radiculopatia por uma hipertrofia facetária, por uma irritação da faceta, que aumentou o seu volume, passou a pinçar ou irritar mecanicamente essa raiz, o prognóstico ele vai ser muito diferente no que diz respeito a uma alteração discal. Por quê? Porque essa hipertrofia facetária ela não vai ceder ao longo de 2, 4 ou até 36 semanas, diferente das hérnias de disco, que naturalmente o corpo tende a se reorganizar. Os estudos mostram isso. Ou diante de uma estenose do canal medular, onde a gente tem um bloqueio maior, um impacto maior sobre outras raízes, e dependendo do contexto neurológico, né, da apresentação do quadro neurológico do paciente, da idade e do impacto na qualidade de vida, o prognóstico do tratamento ou a indicação do tratamento será diferente, né, no que diz respeito ao tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. Querer entender o impacto de uma hérnia de disco sobre uma raiz, no que diz, nas relações das radiculopatias, a gente precisa entender a anatomia do nervo. E a organização, né, anatômica, fisiológica de um nervo periférico, de uma raiz, elas são muito semelhantes. No que diz respeito à distribuição desses axônios, né, dos axônios motores, ou dos axônios, desculpa, de uma maneira geral, né, sejam eles motores, sensitivos ou mistos, né, dos nervos periféricos mistos, no que diz respeito à distribuição do perineuro, do endoneuro e do epineuro, as relações vasculares locais, as reações vasculares locais de vascularização externa do epineuro, vascularização do epineuro e a vascularização lá dentro, diretamente associada aos axônios no endoneuro. Todos os nervos periféricos, eles têm uma capacidade elástica adaptativa de se acomodar, de se mudar. Nessa imagem que a gente vê aqui, tridimensional, eles vão se embaralhando os axônios, que faz com que a gente tenha essa liberdade de alongar, de se mobilizar, de fazer um alongamento, de se dobrar, sem que haja uma lesão do nervo. E essa alta vascularização do nervo, alguns estudos anatômicos e neurofisiológicos neurais sugerem, inclusive, que o nervo ele possa sobreviver ou atuar de um certo tempo, por um certo tempo, de uma forma anaeróbica, por conta da tamanha nutrição de oxigênio que esse nervo tenha pela sua alta vascularização. Quando a gente pensa em prognóstico, ou a gente tenta estabelecer um prognóstico com uma pessoa que tem radiculopatia, principalmente nas hérnias de disco lombares, a gente precisa reconhecer que não existe uma diferença
importante ou significativo do tratamento cirúrgico ao tratamento não cirúrgico, né, ao tratamento convencional. Esse aqui é o extrato de um estudo muito interessante, longitudinal, observacional, no que diz respeito a resultado clínico. A gente consegue ver aqui nessa tabela os resultados do tratamento cirúrgico e não cirúrgicos, no que diz respeito à dor lombar, dor na perna e o índice de ciática, né? A linha de base ela é muito semelhante, tratamento cirúrgico e não cirúrgico, e a recuperação, né? O quadro, os índices de dor ou de incapacidade ao passar de semanas, eles são em escalas muito pequenas. Sob o ponto de vista clínico, isso não existe diferença. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa olhar quando a gente lê a evidência. Por mais que haja uma diferença significativa do p-valor que possa sugerir que o tratamento cirúrgico seja mais efetivo que o tratamento não cirúrgico, quando a gente analisa a melhora, quando a gente for ver nível de dor, por exemplo, com o passar de 5 anos, tratamento convencional, a pessoa tinha uma dor 2,5 e a tratamento cirúrgico 1,9. Tu imagina isso, quanto significativo é numa escala visual de dor, né? Isso é nada, sob o ponto de vista clínico, né? Uma das coisas que a gente precisa se deter para tomar a decisão clínica mais adequada na hora que nós estamos tratando um paciente com radiculopatia é o tempo de sintomas. Por quê? Quanto maior for o tempo de exposição à compressão químico-mecânica dessa raiz, maior a probabilidade de eu deixar ou o paciente ter um dano permanente. A literatura científica ela sugere que a gente possa esperar de 4 até mesmo 12 semanas uma evolução clínica do paciente adequada, sem perda neurológica, observando tratamento conservador. Se esse paciente ele não evoluir bem, ou se ele tiver perda neurológica ao longo do tempo, esse paciente ele precisa ser encaminhado para o procedimento cirúrgico. Isso visando a diminuição da perda neurológica, diminuição do dano permanente, da probabilidade do dano permanente. E o que eu quero falar, o que eu quero dizer quando eu falo sobre isso, né? O paciente ele chega com uma dormência e formigamento para a região lateral da perna, e quando vê, ao invés de ele estar evoluindo, ele começa a ter mais dor, mais incapacidade, ele passa a ter perda de força, ele passa a ter uma queda do pé, começa a tropeçar, começa a cair. Ou seja, ele passa a ter piora, né? Ele pode começar a ter perda de urina, incontinência fecal, alteração de sensibilidade em célula, que são alterações que nós chamamos de bandeiras vermelhas, né, as red flags, e que precisam ser bem ou mais bem analisadas diante de um conjunto de uma equipe multidisciplinar, né? A decisão clínica, a decisão do tratamento conservador ou cirúrgico, para aqueles casos que não têm indicação cirúrgica, ela é uma decisão do paciente, né? E tem pacientes que realmente eles não querem tratar conservadoramente, eles vão optar por tratamento cirúrgico e isso é legítimo, na medida em que as decisões e os conceitos estão centrados nele, né? E ele está arcando com todas as consequências e optar por não seguir um tratamento conservador, né? E ir para o tratamento cirúrgico. E a gente, como base de apoio, a gente tem que suportar a decisão do paciente. A gente precisa observar e avaliar no nosso contexto clínico, nosso raciocínio clínico osteopático, qual é a condição desse paciente, como é que ele chega para mim. Se ele é um paciente que ele tem uma incapacidade, quanto tempo ele tem de sintomas? Ele tem os sintomas há menos de 6 semanas, um quadro de incapacidade alto, com muita dor, sinais neurológicos acentuados, que geralmente caracterizam um quadro clínico agudo, ou um quadro clínico subagudo, que vai trabalhar, esse paciente vai ter sintomas já há 6, 12 semanas, geralmente já tem um contexto crônico, né? Já chega a 12 semanas, a gente já interpreta com crônico. Geralmente esse paciente já não tem um quadro de incapacidade, ele já passou por um processo inflamatório nessa fase inicial mais aguda, ele já tende a ter mais bem estabelecido o que ele pode ter de dano neurológico, que deve ser sanado ao longo de até 36 semanas, né, de 3 anos, e a gente vai trabalhar diante disso, né? Ou seja, na minha avaliação clínica, eu preciso entender esse momento do paciente para eu estabelecer prognóstico e evolução, né? Não adianta você querer pegar um paciente que tem
uma alteração de força já há 4 meses e você querer recuperar essa alteração de força em 1 mês, 2 meses, porque isso vai contrariar a relação de recuperação neurofisiológica do nervo. Como a gente está falando de algo específico, a gente precisa reconhecer o tempo natural de cura da estrutura que está lesionada, né? Você não consegue recuperar um jogador de futebol que fez uma cirurgia de cruzado anterior, geralmente com menos de 6 meses, né? Então, existem coisas que existe um processo natural do tempo e a gente vai ser uma base de apoio, não só sobre o ponto de vista técnico, mas também educativo para esse paciente se sentir seguro durante o processo. Geralmente, os pacientes agudos e subagudos, eles apresentam uma posição adaptativa esperada, como vocês conseguem ver nessa foto, um shift pélvico, né? Um shift do tronco, melhor dizendo. Isso varia, tá? A gente tem shifts homolaterais às radiculopatias ou contralaterais às radiculopatias. Isso não infere se é pior ou maior a hérnia, se é grave ou não é grave. Isso é uma adaptação que o paciente, o sistema neurológico comportamental desse indivíduo, está fazendo para que ele consiga se manter funcional, né? A gente aprende muito isso na osteopatia, que a grande maioria das disfunções, elas tendem a ser adaptativas, e o nosso grande desafio é entender o quanto que essa disfunção adaptativa ela está demandando sintomas ao indivíduo. Nos casos das radiculopatias, como a gente tem uma interferência específica, mecânica ou química na raiz, a gente não consegue quebrar isso. E a gente precisa, muitas vezes, esperar o tempo, respeitar o processo natural de evolução desse indivíduo, e às vezes a gente vai ter que esperar semanas. Em alguns casos, a gente vai precisar agravar a adaptação dele, o paciente chega inclinado para um lado e flexionado, ele vai sair do consultório mais agravado essa posição, que é para manter ele numa posição mais segura, menos sintomática, que vai irritar menos a raiz e que vai gerar uma excitação nociceptiva, neuropática, periférica para o centro menor, e isso é importante. Muitas vezes o repouso ele é importante, isso de certa forma contraria os guidelines de dor lombar, mas não adianta a gente querer brigar com o processo natural do paciente. Em determinados casos a gente tem que respeitar o processo de recuperação dele. O descanso é importante, o sono é importante. Nesse caso a gente precisa avaliar aqueles pacientes muitas vezes que são autoeficácia, né? Aquele cara que diz, não, eu vou ficar bom, eu vou trabalhar, eu não preciso dormir muito, eu tomo remédio, eu vou. Às vezes isso atrapalha o processo evolutivo do indivíduo, a gente precisa tentar reconhecer o quanto que isso pode estar influenciando ou atrapalhando a evolução do tratamento. E aquelas outras alterações, que são as alterações mal adaptativas, que geralmente estão associadas aos pacientes mais crônicos, onde o paciente ele mantém aquela posição por um vício postural, um vício posicional, por medo de sentir dor, ou porque alguém disse para ele que ele não poderia mudar daquela determinada posição. E muitas vezes esses pacientes mal adaptativos a gente já consegue, naquela consulta mesmo, já tornar ele simétrico, né? Com melhor amplitude de movimento, com melhor qualidade e quantidade de movimento. Isso varia muito. Então, a gente tem que tentar entender sempre o quanto que o paciente está disposto, o corpo dele, a receber essas informações. A gente vai precisar classificar esse paciente com relação ao empuxo dos sintomas dolorosos, né? Se esse paciente ele tem um excesso de estímulo de sensibilização central, um paciente que tem, por exemplo, alodínia, uma dor que não deveria ter, ou ele tem quadros dolorosos ectópicos com uma hipersensibilidade, ou não, ele é um paciente com má educação, ele está catastrófico, ele está com medo ao movimento. Se ele é um paciente que já tem denervação, uma alteração mielínica por tempo de compressão, ele tem uma perda motora já significativa e que a gente vai trabalhar com osteopatia ou juntamente com exercício associado, tentando recuperar a função desse indivíduo. Se ele tem uma sensibilização neural periférica por uma compressão neural periférica associada à radiculopatia ou não, aquilo que nós entendemos como double crush, né, as duplas compressões neurais,
onde a gente mistura a periférica com a central, ou quando ele tem um input muito mais músculo-esquelético, que às vezes não tem nenhuma relação com a radiculopatia. O paciente ele tem uma síndrome dolorosa miofascial por um trigger point, que quando ele se movimenta, quando ele se inclina, quando ele senta, quando ele aperta um determinado músculo, os seus sintomas irradiam para a periferia e isso imita, mascara uma radiculopatia. A base do raciocínio clínico na nossa construção da nossa prática osteopática, ela precisa responder ou respeitar uma hierarquia, né? Ou seja, o paciente que chega para nós, ele tem que ter sinais e sintomas compatíveis com uma radiculopatia, principalmente esboçando sinais neurológicos, como formigamento, dormência, perda de força, algum grau de incapacidade. Uma história clínica compatível também, como surgiu, quando surgiu, onde estão os sintomas, como eu vou aplicar o meu diagnóstico diferencial a partir dos testes provocativos, os testes ortopédicos provocativos, né, o exame neurológico, se os sintomas respeitam a apresentação clínica do dermátomo, do miótomo, se eu tenho alterações de sensibilidade, força, reflexo, se os testes funcionais desse indivíduo eles demonstram associação às radiculopatias, como uma perda da capacidade de subir na ponta dos pés, de deambular nos calcanhares, ou de passar da posição de sentado para de pé sobre o apoio de um determinado membro, né? Ou segurar um objeto, se o objeto cair, fazer um apoio no braço, né? Semana passada atendi um paciente que ele identificou uma radiculopatia cervical de C7 porque ele foi subir em cima da prancha, foi fazer uma extensão de cotovelo e um determinado lado falhou. E aí ele se assustou, continuou tendo aquela falha, depois de um certo tempo aquilo melhorou, aí ele procurou um serviço de saúde, identificaram a radiculopatia, indicação cirúrgica, foi ao consultório colher uma outra informação e acabou optando por fazer o tratamento conservador. Os testes provocativos, eles são aquilo que nós temos de melhor na construção do exame físico, no que diz respeito à acurácia diagnóstica. A acurácia é um valor probabilístico determinado por estudos científicos que se propõem a avaliar a confiabilidade de um determinado teste. E isso é expressado geralmente nas variáveis de sensibilidade, especificidade ou de likelihood, positivo ou negativo, LR+, LR-. Nada mais é do que esse teste ele ser o mais fidedigno possível a ser positivo diante de uma doença ou de uma alteração que ele se propõe a avaliar, ou a capacidade dele em excluir com fidedignidade quando não se tem a doença, né? O confirmar vai se dar pelas variáveis de sensibilidade e LR+, e o de excluir diante das razões de especificidade e de LR-. Os testes provocativos, o exame neurológico no que diz respeito à radiculopatia lombar, existe uma regra desse autor, que é o autor o Hancock, onde ele sugere que a gente precisa ter 3 de 4 achados positivos para suportar que nós estejamos diante de uma radiculopatia lombar. Aqui ele mostra, né, cada nível, mas a regra, ela observa corresponder, né, dor local à região do dermátomo, alterações sensitivas, alterações de reflexo e fraqueza motora, né, ou alterações de força. Quanto mais positivo, maior é a capacidade diagnóstica. E quanto mais negativo, maior a probabilidade de exclusão. Os testes que são altos, eles têm um alto valor de especificidade. Isso quer dizer que quando ele está negativo, há uma grande probabilidade de nós estarmos diante de um verdadeiramente negativo. E dessa forma, a probabilidade de ter um falso positivo é muito pequena. E quando o teste nessa lógica, quando o teste ele dá positivo, e a probabilidade de nós estarmos diante de um falso positivo é muito pequena, a gente pode reconhecer isso como uma variável importante na nossa tomada de decisão clínica a partir desse diagnóstico. Os testes provocativos do membro inferior para as radicopatias lombares, os clássicos são o LASEG, né, o que a gente conhece também como SLR, um Strain Leg Rise, que é o que vocês estão vendo aqui nesse extrato desse artigo, ou o SLR cruzado, né, que nada mais é do que o LASEG cruzado. Esses testes eles já têm um alto valor de sensibilidade e especificidade,
E é por isso que os testes provocativos, como o nome diz, tendem a provocar as relações neuromeníngeas dos nervos periféricos na sua relação com o sistema nervoso central, em estiramento. Eles têm um valor muito mais importante na nossa tomada de decisão clínica do que o exame neurológico, que avalia sensibilidade, força, reflexos e por aí vai. Tá bem? Isso aqui já são as variáveis do SLR cruzado e do nosso famoso SLAMP, né? O SLAMP, ele é o teste que tem os melhores valores de acurácia. Ele é um teste que alguns autores escrevem, inclusive, que por ele colocar tanta atenção na dura mater, na neuromatriz, né? Por levar o paciente em flexão de tronco, flexão cervical, associado a uma extensão de joelho com dorsiflexão, ele possa, inclusive, diagnosticar hérnias assintomáticas ou herniações que não estão envolvidas com a queixa primária do paciente. E a gente precisa reconhecer isso para a gente tomar a decisão clínica. Então, o paciente ele pode ter uma compressão neural periférica, você faz o SLAMP dá positivo, aí você começa a tratar lá a lombar do paciente e o paciente não evolui. Então, por quê? Porque você está tratando errado, você está diagnosticando algo que não faz parte dali. E aí você precisa compor o seu raciocínio clínico sempre. Teste provocativo, mais peso, exame neurológico, menos peso, juntamente com a história clínica do indivíduo. Aqui estão os testes, né? LASEG normal, SLR, ele tem um grau de amplitude esperado para ser positivo. Até 35 graus a gente está colocando tensão na dura mater, de 35 a 70 ele passa a ser positivo para as radiculopatias, né? Quando a gente aumenta a tensão ou a gente espreme a raiz na hérnia, e acima de 70 graus, quando os sintomas surgem, a tendência de ser os sintomas mais do sistema músculo-esquelético. O LASEG cruzado, né, onde a gente coloca a tensão no membro inferior contralateral e por tracionamento da neuromatriz, na dura mater, o outro lado ele impacta na herniação e gera sintomas no lado que o paciente refere. O SLAMP, e esse outro teste aqui é o teste de estiramento do nervo femoral, que ele tem uma alta especificidade para diagnosticar as radiculopatias mais altas, de L2, L3, L4. São radiculopatias menos comuns, de menor incidência nos pacientes do que as radiculopatias mais baixas, de L4, L5, L5, S1. Quando a gente fala em radiculopatia cervical, nós temos já super bem estabelecido na literatura científica, né? Esse estudo aqui, por exemplo, uma revisão sistemática, que tenta estabelecer os valores de acurácia do exame físico, né? Publicado numa das maiores revistas de um valor de impacto na nossa área, que é a Spine. E eles falam no cluster de testes, onde a gente precisa reconhecer principalmente o teste de Sperling, que tem uma alta sensibilidade e especificidade, o Arm Squeeze, que é um teste que muitas pessoas não conhecem, mas é um teste altamente sensível e específico para diagnóstico das radiculopatias cervicais, e a combinação dos testes de tensão neural do membro superior, principalmente o nervo mediano, que vai ter uma alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico dessas radiculopatias. Outros testes de distração ou testes de abdução do ombro são testes que não têm bons valores comparado aos outros. Então, eu vou dar mais valor a esses e menos a esse que eu acabei de citar por último. Aqui a gente consegue ver bem os testes, né? O Sperling, o Arm Squeeze e os testes de tensão neurodinâmicos do membro superior, onde aqui nesse vídeo eu estou fazendo o teste do nervo mediano, onde a gente coloca em tensão a neuromatriz ou as relações do nervo mediano na sua interface neural. Aqui o paciente faz o movimento errado, ele roda e depois ele vai fazer o correto, que é a inclinação contralateral, onde a gente aumenta a tensão na dura mater. A gente precisa raciocinar e pensar sempre no fenômeno de centralização como algo a ser atingido durante a nossa abordagem terapêutica, né? Ou seja, quando os sintomas eles surgem, eles se periferizam, né? Eles vão para a periferia, é quando eu tenho uma irritação da raiz e os sintomas eles vão ir para a periferia por conta de uma apresentação clínica daquele nervo que vai gerar função motora e sensitiva a um sítio distante. Por isso que os sintomas eles se periferizam.
Quem conduz isso são os nervos periféricos, né? As ramificações dos grandes troncos neurais que a gente tem, seja do plexo braquial ou do plexo lombosacro. E o fenômeno de centralização é o fenômeno que a gente tenta buscar de acordo com a nossa prática clínica, ou quando a gente testa uma direção de preferência, o paciente que a gente coloca, como vocês estão vendo nesse vídeo, coloca uma flexão, uma tripla flexão do paciente, uma flexão de joelho, uma flexão de quadril, eu abro o forame do lado sintomático e os sintomas dessa paciente, eles centralizam. Ou seja, toda aquela alteração de sensibilidade, dor principalmente, que está localizada lá na região dos fibulares, ela diminui ou ela também pode sumir, né? Então, isso nada mais é do que uma ferramenta de diagnóstico, mas também de tratamento. Quando a gente pensa em tratamento, lembrando dos conceitos de unidade funcional vertebral que eu falei lá, a gente precisa reconhecer que o grande poder das técnicas articulares é que elas são mecanosensitivas, né? E o efeito das técnicas, ele se dá muito por resultados neurofisiológicos e não biomecânicos. Então, tudo aquilo que a gente se propõe, como eu mostrei no vídeo ali anterior para vocês, a mobilizar um segmento vertebral, onde o paciente ele não tem dor, eu estou gerando toda uma cadeia de informação sensitiva que sai lá dos receptores articulares e vão ir pelos proprioceptores do tipo 2 e 4, né? Aqueles que a gente conhece como Pacini, Ruffini, eles vão entrar pela coluna dorsal, pelo corno posterior da medula, ele vai ser interpretado, seja não só medularmente, mas também em cascatas no trato espinotalâmico, lá pelo sistema límbico, né, o córtex somatosensorial, e vai sair em formato de ações motoras, seja de contração ou de relaxamento, conduzidas pelos motoneurônios do tipo alfa e gama. A gente também vai ter respostas de mediadores inflamatórios por uma ação do sistema nervoso periférico, e esse resultado a nível medular vai atingir diminuição da dor, que é a hipogesia, vai gerar um controle neuromuscular, geralmente com a diminuição do espasmo local, melhorando o conforto do paciente, e a gente também pode ter uma resposta autonômica. Tem alguns estudos que tentaram já avaliar se existe alguma relação do paciente com uma radiculopatia lombar ativa sobre mau funcionamento intestinal, por exemplo, né, constipação ou diarreia, por relações neurovegetativas, né, lembrando as cadeias ganglionares laterosimpáticas ou até mesmo do sistema parasimpático que estão localizados na região lombosacra, se isso teria alguma influência. E os estudos mostram que não tem. Né? Então, a gente tem que focar e raciocinar muito nas relações estruturais, e inclusive na composição do nosso raciocínio clínico sobre o sistema visceral em indivíduos com radiculopatia ativa. O foco tem que ser muito mais em tratar a especificidade da hérnia sobre a raiz do que qualquer outro tipo de conceito. Compreender os movimentos que tendem a aumentar o canal medular, o forame de conjugação, fará com que o posicionamento inicial do paciente nas nossas medidas de controle, aquele cara que chega muito hiperálgico, a gente não vai nem conseguir testar ele, não vai conseguir fazer um slump, um laseg, nada, eu já tenho que conseguir colocar ele na minha maca numa posição adequada. Esse estudo que analisa, feito um posicionamento, o tamanho do forame de conjugação, né, em cadáveres, e a gente sabe que esses estudos in vitro, eles têm uma limitação muito grande quando a gente vai aplicar esses conceitos em indivíduos vivos, né, mas isso pode ser uma ideia. Então, o que esse estudo sugere, né, como uma ideia inicial para a gente raciocinar e abordar os nossos pacientes? Que a flexão local, a divergência facetária, ela aumenta as dimensões foraminais, enquanto que a extensão diminui. A inclinação lateral para o mesmo lado, ela diminui significativamente o tamanho da luz desse forame, enquanto que a inclinação contralateral, o lado sintomático, aumenta. A rotação para o lado sintomático, ela diminui, e a rotação para o lado assintomático de tronco, ela aumenta.
Ou seja, a flexão, a inclinação contralateral e a rotação contralateral, ela tende a aumentar esse canal, esse forame de conjugação e diminuir, aumentar o espaço e, de alguma forma, pode gerar alívio, caso haja conteúdo de disco ali dentro, caso haja inflamação, ou caso haja apenas um aumento da ocupação do disco nessa relação de irritação do nervo. Quando a gente abre, a gente proporciona mais espaço, o paciente reage bem. Se vocês observarem aqui nesse vídeo, exatamente isso que eu estou fazendo, né? Essa é uma paciente que chegou, ela estava me esperando na sala de recepção, abraçando os joelhos, ela estava com o joelho no peito. Ela já me deu o caminho de alívio dela, eu não consegui fazer slump, não consegui fazer LASEG, não consegui fazer exame neurológico. A minha conduta inicial foi avaliar essa paciente, já tratando ela, e a minha maior preocupação foi excluir as bandeiras vermelhas. Essa paciente, ela tinha perda de urina, ela tinha uma alteração de sensibilidade em célula, que sugeria uma síndrome de caldequina. Eu atendi ela, margem de segurança, encaminhei ela para o neurologista de confiança, ela fez todos os exames e não foi observado nenhuma alteração de grande volume de aneação ou até mesmo de um tumor. E ela respondeu super bem ao tratamento conservador, mesmo apresentando bandeiras vermelhas. Lembrando que essas alterações de bandeiras vermelhas, elas são queixas probabilísticas, com probabilidade de estar associado, a alterações que sejam estruturais diretas e que nós, osteopatas, não conseguimos tratar. Mas isso não quer dizer que depois de ter feito a investigação base, essa paciente ela não deva ser tratada conservadoramente. Qual é a posição que o paciente chega para nós? Eu consigo avaliar ele? Consigo conversar? O posicionamento é o ponto-chave da evolução terapêutica. E muitas vezes posicionar esse paciente em posições de conforto, com flexão associada, com rotação, vai fazer com que a gente já coloque ele numa zona de segurança, onde eu consiga tratar ele, como eu acabei de mostrar, como eu estou mostrando para vocês nessa imagem, o paciente que está em flexão, está com rotação contralateral, e ele possa ainda associar uma inclinação para o outro lado, nesse caso, né, um modelo, eu apenas estou exemplificando de um ponto de vista didático. Ou, se o paciente não reage bem à flexão, eu preciso identificar se ele vai se beneficiar com a extensão, né? Porque, de alguma forma, eu preciso identificar uma direção de preferência, que é como eu vou tentar atuar por meio das técnicas de tratamento osteopáticas, raciocínio clínico, no que diz respeito à artrocinemática local. Uma das abordagens mais efetivas do tratamento osteopático são as abordagens de bombeamento, né? Não só no que diz respeito à drenagem de conteúdo inflamatório, principalmente para os casos agudos, mas também, como eu já citei, as informações proprioceptivas, moduladoras de dor, nas cascatas neurofisiológicas locais a nível medular ou que podem enviar informação para o sistema nervoso central. O mais importante é que o paciente se sinta seguro e ele perceba que durante a abordagem clínica há uma evolução. Eu consigo controlar os sintomas dele com a minha capacidade técnica, com o meu raciocínio clínico e o meu arsenal técnico que a gente constrói, né, nessa imensa formação que o IBO proporciona. Os conceitos neurodinâmicos, eles precisam estar enraizados na nossa prática clínica, né? As relações de mobilidade do nervo, a neurodinâmica clínica como tratamento e diagnóstico. Como diagnóstico, ela vai determinar se há uma influência sobre o sistema neurológico, mas como tratamento, ela tem uma alta capacidade de melhorar o fluxo axônio-plasmático, a capacidade regenerativa do nervo, em estimular a vascularização do nervo, e a gente vai precisar saber usar ela da melhor maneira possível. Seja tentando entender se esse paciente vai se beneficiar com condutas de tensão neural ou de deslizamento neural. Isso torna uma diferença muito grande. E é por isso que alongar a posterior da coxa, alongar o tríceps, alongar o bíceps, não é bom em pacientes que têm uma radiculopatia ativa, porque o alongamento ele estira o nervo em uma direção de tensão e não deslizamento.
e aí eu posso potencializar os quadros clínicos na direção de piora do meu paciente. Ou seja, eu preciso eleger o que ele precisa receber a partir das ferramentas de diagnóstico para eu tomar a melhor decisão clínica e ser o mais assertivo possível. Os estudos mostram o quanto que a neurodinâmica é importante, né? Então, a gente vê aqui esse paciente que fez um trabalho só se eu não me engano, era exercício e eletroterapia, e aqui exercício, eletroterapia e mobilização neural. A gente vê que há uma evolução, olha como despenca em 6 sessões, ao longo de 2 ou 3 semanas, agora não me recordo bem ao certo, no grupo de pacientes que foram tratados com deslizamento, né, que é um tipo de mobilização neural, ou aqueles que foram tratados como tensionadores, né, que é um outro tipo de tensão, de tratamento. Enquanto que o grupo controle, olha como ele não oscila ao longo do tempo. Muito diferente no que diz respeito à dor a partir do resultado da mobilização neural. Chama a atenção de vocês que esse estudo ele é um ensaio clínico randomizado, prospectivo, que é aquele tipo de estudo que nos dá com maior segurança o resultado de uma intervenção terapêutica, né, de um tratamento. As mobilizações neurais associadas a direções de preferência, sejam elas com abordagem manual ou com o apoio de cintos ou apoio de outras estruturas ou apoio do nosso próprio corpo, associadas ou não ao movimento, associadas ou não à própria oscilação, como a gente tem uma formação enorme conduzida dentro do IBO, que é o GOT. Então, tem muitos estudos que mostram que a oscilação rítmica de uma determinada articulação, ela proporciona, por meio dessas relações periféricas para o sistema nervoso central, uma modulação muito grande de dor, de espasmo, de melhora da qualidade de movimento, de relações sistêmicas, de percepção de qualidade de vida, entre tantos. Rodrigo, a gente precisa raciocinar na direção dos tratamentos manipulativos, né? A manipulação articular, ela é uma manipulação importante na nossa prática clínica. O osteopata, ele é um exímio manipulador, conhecedor das técnicas articulares. Então, não necessariamente a gente precisa sempre colocar parâmetros em convergência, a gente pode manipular o paciente em divergência, gerando os mesmos sintomas neurofisiológicos, porém com maior cuidado e proteção ao disco. Os estudos mostram que as manipulações articulares são muito boas para recuperar e melhorar quadros de dor e de incapacidade em pacientes com radiculopatia lombar. As mobilizações neurais, quando a gente apoia e dá a dose necessária no que diz respeito a ritmo e amplitude de movimento, os pacientes têm um grau de melhora muito grande no que diz respeito a amplitude de movimento, nível de intensidade de dor e provocação dos sintomas, né? A gente observa que há uma queda. A única coisa que cresce é a amplitude de movimento, né? Isso é bom. As trações, as abordagens articulares, elas são mais efetivas quando somadas ao exercício do que somente ao exercício isolado nas radiculopatias cervicais. Então, a gente tem que dar o exercício para o paciente, mas a nossa prática clínica manipulativa, local e estrutural, ela é tão importante quanto, ou mais, né? Como a evidência pode sugerir. Aqueles casos de pacientes que têm uma radiculopatia cervical muito ativa, que é difícil abordar a cervical, a gente pode buscar a manipulação torácica. Existem bons resultados no que diz respeito às radiculopatias cervicais, ou complementar também o tratamento cervical e lombar com as manipulações torácicas, como a gente consegue ver aqui, na melhora o índice de incapacidade do pescoço no grupo manipulação e a ação, né, a resistência dos músculos profundos do pescoço, flexores principalmente, quando a gente manipula a torácica. Desculpa aí os imprevistos no meio da aula, desculpa também qualquer engasgo aqui, a cabeça está cansada, um dia inteiro de trabalho, mas eu gostaria de ter deixado, espero ter somado um pouco mais na vida de vocês, no raciocínio de todos vocês. A osteopatia é uma profissão independente, com raciocínio próprio, com ciência própria no cenário da saúde, que vai te proporcionar raciocínios clínicos amplos e precisos, né? E que a gente precisa estar sempre alinhado com o nosso norte, que é a nossa ciência, né? A expertise e as preferências do paciente.
Obrigado pelo convite ao IBO, essa escola a qual eu admiro tanto, tenho um carinho enorme ao que se propõe e por ser uma referência da osteopatia. Para mim é uma honra muito grande fazer parte do corpo docente. Independente de tudo, estar aqui para mim foi um prazer muito grande. Eu espero que as pessoas tenham gostado da aula. Eu espero cruzar ao longo da formação com aqueles alunos que estão projetando cursar a formação de osteopatia. E para aqueles que já são alunos da escola, eu estou também à disposição como osteopata e professor para sanar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado.